A POSP no programa Piracicaba agora, a luta dos professores justamente aí pela educação, representados aí pela APOSP. Pode soltar. Educação e cultura devem sempre andar juntas. Por isso, a APOSP comemora a aprovação da Lei Aldir Blanc, que propõe um auxílio aos trabalhadores da cultura. A professora Bebel, presidenta da APOSP, que também é presidenta da Comissão de Cultura da Alesp, criou uma comissão de acompanhamento para garantir esses recursos. Conseguiram aí fazer valer uma lei nacional com 3 bilhões de reais distribuído em estados e municípios, né, para atender os trabalhadores da cultura. O que é essencial nesse momento? Essencial neste momento é que nós, né, que somos do Poder Legislativo, os trabalhadores da cultura, o Poder Executivo, enfim, toda a sociedade faça esse dinheiro vir para a mão dos trabalhadores, né, para vir para eles. Por quê? Porque a lei ela é tão precisa, ela é tão profunda que ela vê até a contrapartida depois. Veja bem, vai poder fazer a contrapartida nas atividades escolares, né? Enfim, vai poder se apresentar em N espaços. Além disso, não é só para os trabalhadores, são os espaços de cultura também que terão, né, aí o seu pleno atendimento. Se não é pleno, pelo menos é a salvação para que não acabe, né? A cultura não acaba, mas não enfrente mais dificuldades do que tem dificuldade. Na terça-feira, 21 de julho, os movimentos organizados em defesa da educação obtiveram uma importante vitória com a aprovação do Fundeb na Câmara Federal. A APOSP acompanhou a votação e vai cobrar o cumprimento da lei em todos os municípios. E olha, a APOSP agora traz para nós, né, através do historiador, vai nos contar um pouquinho sobre as grandes pandemias durante a história da humanidade. Pode soltar. Será que as fake news também eram comuns nos séculos passados? Nesta pandemia do coronavírus, teve até remédio milagroso sem comprovação científica. Mais de 100 anos que separam a gente da gripe espanhola, né? Mas há semelhanças e há diferenças, né? As semelhanças, a gente pode pensar, por exemplo, na descrença, nas fake news, né, enfim, no medo da população, enfim, né, existem esse tipo de semelhança entre o coronavírus e a gripe espanhola, que é normal em várias epidemias, né, aparecerem curandeiros, pessoas que não se infectam, né, as pessoas os remédios milagrosos, isso acontece em todas as epidemias, e as diferenças estão, lógico, né, num conhecimento maior que a gente tem sobre a doença, no desenvolvimento da comunicação muito mais eficiente. Aliás, é uma das coisas que é mais significativo durante a epidemia, né, esse medo, né? Então as pessoas tinham medo de ir para o hospital porque elas achavam que lá elas iam morrer, né, ou de doença ou porque iam matar elas para dar o leito para outras pessoas. O Monteiro Lobato fala isso nos contos dele, ele fala da gente miúda, do Belenzinho e do Brás, que tinha pavor de ir para o hospital da imigração. Tinha pavor de ir para a imigração, né? E, enfim, e aí existem outros casos que acabam transformando. Eu encontrei semelhanças, por exemplo, nessa história que começou a espalhar que tinham caixões vazios que estavam sendo postos no Brasil, né, em Manaus, etc., né? Em São Paulo existiram 2 casos interessantes, mas casos reais no caso, de 2 casos de mortos-vivos, né? Então, teve um no colégio arquidiocesano de um turco, na verdade era um sírio libanês, o João Turco, que era conhecido, que morava no Bom Retiro, e ele foi levado para o necrotério do colégio arquidiocesano. Ele foi examinado, inclusive, pelo doutor Emílio Ribas, e aí não se sabe muito bem, talvez pela questão de ter muita gente, e aí não sei, né, o contexto, mas ele acordou no necrotério, e aí isso virou notícia nos jornais de São Paulo. Talvez seja uma outra semelhança que acabe tendo com o coronavírus, essa disseminação de algumas notícias um pouco falaciosas, mas que na prática causam medo nas pessoas, né, e reverberam, de certa forma, na atitude que as pessoas têm
frente à epidemia, né? Então são casos curiosos, mas que mostram para a gente que eles têm uma força, às vezes, na prática e na atuação das pessoas muito mais forte do que a gente imagina, né? Mais similaridades, curiosidades e muita história é possível encontrar no blog do Museu da Imigração na série Hospedaria em Quarentena, um material bastante rico que pode ser usado pelos professores. E para você que gosta de matemática, eu me dava muito bem com matemática. Eu já falei que tinha uma professora que chamava Maria, eu me apaixonei pela professora, daí passei a gostar de matemática. Você já apaixonou por um professor? Não, fale a verdade. Ah, mas é comum. Acho que não. Não? Não. Ah, eu me apaixonava pelas professoras. É. Ana, você já se apaixonou por um professor? Já também, né? Não, Ana! Já! Não, só eu me apaixonei. Bruno, vou ver se o Bruno vai. Pode falar, Bruno, não tem problema. Bruno, você já se apaixonou por uma... Eu me apaixonei por uma professora de matemática. Era menino. Estou falando isso da 4ª série. É normal, a gente fica apaixonado, né? Sim, admiração. não, é normal. Bruno, você se apaixonou por uma professora, Bruno? Apaixonou, né? Apaixonou? E o Bruno foi quando foi tirar a carta, né, Bruno? Não, mentira, tô brincando, não foi quando foi tirar a carta. Foi quando era criança, né, Bruno? Quando é criança, gente, eu adorava matemática, dava muito bem com matemática. Olha que legal que a PS traz para nós aqui. Fala, só um Maria. Comentário aqui, Neto, que você tá falando. Deixa eu ver o nome do amigo. Fernando. Fernando falou que a mulherada não se apaixona não, viu, Neto? É só os homens. Ah, meu Deus do céu. Só os meninos que se apaixonam? Ah, eu me apaixonei. Segundo o Fernando, sim. Levava maçã, né? É bonito isso, é bonito sim. Vamos ver então aqui a matemática na época de pandemia. Olha só que legal, pode soltar. Hoje nós vamos conversar com um professor de matemática super conhecido, Antônio José Lopes Bigode. O professor Bigode é autor de livros para o ensino fundamental e também para a formação de professores. Ele vai dar para a gente umas dicas de como utilizar a matemática de forma prática em tempos de pandemia. Tem duas profissões que a pandemia deu grande visibilidade nesse momento. Foi a dos epidemiologistas, né? E a dos matemáticos, que constroem modelos matemáticos, que são o suporte para a tomada de decisão junto a órgãos públicos, OMS e assim por diante. Quer dizer, todas essas decisões que se procuram tomar são baseadas em modelos matemáticos. Claro que eu estou falando de modelos matemáticos extremamente complexos, mas então o que é que dá para fazer na sala de aula, né? Na sala de aula, eu acho que é possível se trabalhar, principalmente no ensino médio, com alguns conceitos e algumas ferramentas que dão condição de um indivíduo, não precisa ser ele o aluno do ensino médio, né? Mas o indivíduo compreender o que ele está vendo pela televisão, lendo no jornal, conversando com as pessoas, né? A primeira preocupação que eu tive, principalmente quando se decidiu que as escolas tinham que parar e buscar o modelo remoto, né? Foi tentar como que eu vou conversar com alunos de 11, 12 anos, ou seja, que estão no 6º, no 7º ano, sobre o significado de crescimento geométrico, né? Para o aluno do 1º ano do ensino médio é tranquilo, porque existe um conteúdo lá chamado progressões geométricas, que antigamente era um tópico lá que o professor trabalhava em uma semana, junto com a PA, com a progressão aritmética e assim por diante. Mas agora nós temos uma coisa muito concreta que possibilita que os alunos, inclusive, brinquem, né, usando uma planilha eletrônica, né, de colocar os dados lá e fazer simulações. Então, progressão geométrica passou a ter um valor, né, porque serve como um modelo para compreender a diferença entre crescimento linear, crescimento geométrico e assim por diante. E afirmando a importância do professor dentro da sala de aula, Bigode também deixou clara a sua posição com relação à BNCC. O programa é do professor, ok? Tá? Ele tem seu plano de aula, sua comunidade tem... decide o que fazer. Não cabe a mim dizer o que ele deve ensinar, o que não deve ensinar.
né? É claro que eu tenho críticas ao currículo, é claro que eu tenho críticas a currículos prescritivos que não tem nada a ver com a realidade, né? Inclusive com a BNCC, eu sou crítico ferrenho da BNCC, ela é uma aberração e que não contou com a participação dos professores. Mas voltando, né? Existia um conteúdo chamado funções exponenciais, né? Que normalmente é trabalhado ou no primeiro ano, dependendo nas escolas técnicas, nas escolas mais puxadas, até no primeiro ano, e outras escolas no segundo ano. As funções exponenciais são o modelo, tá? A função exponencial que se estuda na escola é o modelo que os epidemiologistas, que os matemáticos utilizam. Só que, claro, são funções exponenciais extremamente complexas que trabalham com mais do que uma variável, que não só a variável tempo, né? Então, o trabalho com as funções exponenciais é muito interessante. A PUESP no programa Piracicaba Agora. Gente, tem muita participação aí. Vamos dar uma voltinha que vai tiver as participações. Por gentileza, muitas pessoas participando. E tem um recadinho também da PUESP, é isso? É sim, Neto. Já vou ler os recadinhos, os comentários aqui do pessoal. Mas olha, tendo como principais bandeiras a defesa da vida contra a volta das aulas presenciais pelo pagamento de salários e auxílio emergencial aos professores eventuais, a PUESP promove carreata nessa quarta-feira, dia 29 de julho, ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A carreata terá concentração no estádio do Morumbi a partir das 9 horas da manhã e partirá às 11h30 em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Em Piracicaba, a subsede da PUESP está mobilizando professores, pais e apoiadores a participarem do manifesto. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 98103 5077. Eu vou repetir então para quem quiser participar junto aí desse movimento na PUESP aqui em Piracicaba, é o 98103 5077. A presidenta da PUESP, a deputada estadual professora Bebel, é totalmente contrária à volta às aulas, já sem um maior planejamento, uma vez que, conforme o estudo da Fiocruz, colocará em risco a saúde de professores, alunos e funcionários em função da pandemia do coronavírus. Tá aí, Neto. Então, quarta-feira vai ter essa manifestação. É o Palácio dos Bandeirantes, conhecido também como Palácio do Governo do Estado de São Paulo.